Fala aí, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a vocês, a todos e a todas. Vamos começar mais uma live das 20 horas. Fala aí, Claudião. Primeiro a entrar. Como é que você tá? O pessoal vai entrando. Nós vamos falar hoje um assunto legal. Acho que é um assunto que parece que todo mundo já sabe, que é meio já favas contadas, nós vamos falar, acontecer, mas acho que tem bastante coisa para a gente discutir, bastante coisa para a gente falar, a gente entender o que são esses alimentos. Nós vamos falar hoje, para quem não está por dentro, nós vamos falar hoje sobre os alimentos processados, ultraprocessados, alimentos in natura, né? O que tem de verdade nisso, como é que funciona. Oi, Bárbara. Oi, Rosa, tudo bom? Rosana, perdão. Nossa, Rosana, tudo bom? Eu vou tentar fixar aqui. Vamos ver se o Sérgio entra, porque ele sumiu aqui da clínica. Deixa eu colocar aqui alimentos processados e ultraprocessados. É isso aí. Publicar. Vamos fixar. Fixando. Fixou os comentários. Aí, beleza. E acho que vai ser uma live legal. Vai ser uma live um pouco diferente. Para a gente falar desse tema que tem, né? Tem um pouco de... Na verdade, a gente ouve falar muito sobre esses alimentos, né? Os alimentos in natura, que são alimentos processados. Fala aí, cá, beleza? Você está aqui na sala do lado, processados, ultraprocessados. Oi, Eltia. O que é a indústria, né? Na verdade, por que ela fez, né? Por que ela começou essa história? Eu fui um pouco atrás, até pesquisar um pouco da história desses alimentos. Por que a indústria? Fala, Bruno, beleza, cara? O Sérgio ainda não chegou, espero que ele chegue. Mas por que a indústria colocou, né? Eu vi na história, na verdade, tudo começou, mesmo foi na época da guerra, porque os soldados tinham que receber essa alimentação, né? Os alimentos, eles tinham que receber esses alimentos e teriam que ser alimentos que durassem bastante, que fossem alimentos que tivessem uma durabilidade maior, não só para chegar. Se chegou, né? Vamos lá. Transmitir ao vivo. Vê se vai entrar aí. Esperando. Então, na verdade... Salve, salve, pessoal. Tudo certo? E aí, Sérgio, beleza? Parece aí, André. Doutor Sérgio deve Tudo estar bem? treinando. Acho que alguém está meio desconfiado que você não treina. Você tem que provar o contrário. Tá me vendo aí? Tá me ouvindo? Aqui tá travando. O Sérgio está travando. Mas vamos lá. Qualquer coisa ele sai e entra de novo. Então, na verdade, o que eu vi que a indústria, né, começou essa coisa de alimentos processados quando na época da guerra, porque precisavam, né, que eu estava falando, levar esses alimentos para os soldados, precisava levar esses produtos para não só a distância era muito grande, né, que tinham que levar esses alimentos, como também os próprios ali os próprios soldados, para poderem consumir, tinham que ter uma durabilidade maior esses alimentos. Então, a indústria começou a ver isso de uma certa maneira para tentar fazer com que aumentasse o tempo de validade, o tempo de permanência desse alimento de uma maneira que pudesse ser consumido sem trazer maiores problemas. Então, a partir daí começou essa época, essa parte da industrialização, né? Primeiro veio, na verdade, a parte da indústria têxtil, né? Que foi a grande indústria que começou essa revolução, e depois, deixa eu ver aqui, e depois que veio essa parte da indústria alimentícia. O Sérgio vai entrar de novo, vamos ver se agora fica legal nessa a internet que é a dele aí, vamos ver. Qualquer coisa chama de novo aí, Sérgio, tá? E a gente acabou. Aí entrou de novo. Pagou a Opa, internet, cara. caiu, né, cara? Me derrubaram aqui, já viram que hoje eu cheguei aqui com sangue nos olhos, já querendo falar mal de tudo quanto é coisa, aí já me tiraram. Tipo, me tesouraram logo de cara.
Nem começou, já te arrancaram daí. Pois é, os caras já sentiram o clima, sentiram que hoje eu vim querendo causar, entendeu? Hoje eu tô Cara, querendo. eu tô até com medo, porque a gente, na verdade, nem se cruzou hoje aqui no consultório, que tá, os dois atenderam pra caramba, e a gente nem, eu nem sei o que que você já vai começar já a descer a lenha, né? Eu Provavelmente, né? fugi de você hoje, eu não queria ficar aí falando, ouvindo você, cara. O cara fala alto demais. Pessoal, quem já teve com o André já percebeu que o bicho fala alto, né? O bicho não para de falar. Mas enfim, eu queria agradecer o convite novamente, André. Hoje o assunto que nós vamos falar é um assunto sensacional e ele abre espaço para falarmos de inúmeras coisas. Então é muito importante, todos vocês que entraram, Rodrigo, Rodrigão, Terezinha, Isabel, todas vocês, bota aí a Asa Delta aí, ó, para mandar para todo mundo que vocês conhecem para vir assistir, porque vai ser muito importante vocês estarem assistindo. Para você ter uma noção, antes de começar a fazer essa live, eu fui pesquisar, eu fui ver as coisas que as pessoas falam aí fora. E eu cheguei aqui querer, eu precisava, falei assim, eu preciso respirar para poder começar sem xingar ninguém. Sim, entendeu? Porque é um absurdo o que estão fazendo com a gente e ainda o que o pessoal acha que está certo em relação a alimentos industrializados, ultraprocessados e tudo isso. O pessoal, a indústria e as grandes sociedades de saúde que são completamente vendidas estão querendo matar a gente. Então, fica aí, vamos para cima que hoje vai ter pano para manga aqui. Vai, André, Bom, que já começou de leve, né? pode mandar ver, André. Vai lá. Já, já começou de Você leve. está Ah, eu na acho que Revolução Industrial ainda, né? Na Revolução Industrial, na isso, guerra. Vamos lá isso, mandar veneno para os que nossos soldados. isso, que a primeira grande indústria foi a indústria têxtil, depois foi essa indústria do alimento, né? Até porque hoje a gente sabe, né? Não é todo lugar do mundo que se produz todos os alimentos, então a gente precisa cobrir essas distâncias e poder, né, levar alimento de um lado do mundo para o outro e você realmente poder conservar esse alimento de uma maneira mais efetiva. Então, essa seria o grande propósito, né, a princípio, dessa industrialização dos alimentos, né, com o aumento da população, né, então a população mundial no último século ela cresceu exponencialmente, então para baratear os custos, para diminuir os dejetos, o lixo gerado, o desperdício, né, para diminuir esse desperdício desses alimentos, para poder oferecer alimentos para todas as castas da população, dos mais ricos aos mais pobres, de uma maneira teoricamente equilibrada. Essa é mais ou menos, eu estou falando, não estou protegendo, não, estou contando a história do motivo que a gente começou a ter essa industrialização, né? Essa parte da industrialização dos alimentos, né? Esse foi o grande começo disso tudo, né? E aí hoje vem se discutindo, né, Sérgio, de uma maneira bem grande e cada um defendendo o seu lado, cada um com seu ponto de vista, mas eu acho que a gente também tem que trazer informação de qualidade, né? A gente tem os dois lados, tem o lado da indústria, né? Isso a gente também, para fazer essa live, a gente também foi procurar o lado da indústria, né? A gente também não vai falar sem saber o que a indústria fala, e nós vamos discutir isso, que é uma coisa que, né, que foi por isso que a gente já começa a falar, tá querendo matar e etc. E tem o lado também, o lado do ser humano, né, cara? A gente tem que pensar dos dois lados, né? E pensar de uma maneira bem ampla. Mas, de uma maneira geral, acho que a história é essa, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas toda essa história de processamento de alimentos, ela começou de uma necessidade, né? Eu não estou chegando no motivo se isso é bom ou ruim, mas ela começou de uma necessidade dessa revolução industrial, da comercialidade, dessa globalização, né, desde o começo, do aumento da população. Então, para poder levar todos os alimentos de uma maneira mais integral, de uma maneira mais equilibrada para todas as pessoas em todas as partes do mundo. Perfeito, André. Você tem toda a razão. A indústria, ela não é só uma vilã, ela é muito vilã, mas não é só vilã. Ela faz o papel dela de levar o alimento, realmente fazer durar mais,
né, fazer processos para que seja produzido em larga escala, isso sim barateia o custo. Então, claro que tem as coisas boas. Antes de começar qualquer coisa aqui, eu quero que vocês coloquem aí no comentário as dúvidas de vocês, porque durante aqui um que estiver falando está viajando e o outro vai ver o que está sendo questionado e a gente vai responder. Primeira coisa, nós estamos falando aqui de alimentos naturais, alimentos processados, ultraprocessados, e aí a gente vai falar para você o que é um alimento processado. Vocês sabem o que é alimento processado, pessoal? Vai escrevendo aí, eu quero o que vocês sabem disso. Primeira coisa, alimento processado é um alimento que passa por algum processo de beneficiamento ou de alteração da sua qualidade in natura para algum tipo de situação, ou para dar sabor, ou para descontaminar, ou para qualquer coisa. Um processo, e todos nós fazemos processos alimentares. Um processo, por exemplo, se você colocar o feijão na panela de pressão, você está fazendo um processo. O feijão cozido na sua panela de pressão é um alimento processado. Por quê? Ele está submetido a altas temperaturas e sob pressão, ou seja, a estrutura molecular dele é alterada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é todos os alimentos que a gente manipula de alguma maneira, que não estão crus em natura, eles são processados de alguma forma, né, André? Me corrija se eu Sim, tiver. não, mas isso é mesmo. Qualquer alimento, inclusive assim, até a castanha de caju que você compra na zona cerealista, que ela é torradinha, ela é um alimento minimamente processado, porque ela sofreu uma alteração, né? Quando a gente fala de alteração, a gente não está falando só de refinamento, de farinha, não. Nós estamos falando qualquer alteração que a indústria coloque, seja secagem, moagem, pasteurização, né? Então mexer com temperatura, né? Você mexe na estrutura. Então, um cogumelo seco que você compra, uma fruta seca que você compra, que é legal, né? Ela já é um alimento processado, tá? A gente chama de minimamente processado, mas ela a gente já pode contar como consumo de alimento processado. Então, né? Eu acho que a primeira coisa, né, é desmistificar um pouquinho essa coisa de que alimento processado é só a chips que a gente compra no mercado. Não. Tá? Então, até a castanha de caju que você consome, até aquele amendoinzinho que você consome, né? Aquele amendoinzinho que é só sem pele, salgado, gostosinho, aquilo já é um alimento processado. Mesmo que você compre a castanha de caju sem sal, torrada, é um alimento processado. Pode ser orgânico, mas ela é processada. Exatamente, isso é muito importante, porque realmente tira da frente um pouco do nome, da dor do processamento do negócio, né? Enfim, e aí nós temos os alimentos ultraprocessados. Entre as nomenclaturas, ainda tem algumas variantes, né? Que vai falar, é um pouquinho processado, é médio processado, é muito processado, é muito processado. Que aí você está comendo um chips lá do saquinho, que é de queijo, você vai ver lá no que tem lá dentro, tem um tantinho de queijo, é um troço esquisito, que é um super, hiper modificado. Isso sim é um ultraprocessado, e é aí que a gente tem que estar atento, porque o que acontece? A indústria, ela faz a coisa com um sabor maravilhoso, com todas as químicas possíveis, para que nós possamos consumir, né? Além de toda a coisa do beneficiamento para prolongar a duração, o acesso e tudo mais, é comércio, né? Os caras querem vender para você consumir. E essa indústria, ela quer fazer com que nós sejamos consumidores assíduos. Por isso que elas modificam muito o alimento para que ele tenha esse sabor e principalmente a facilidade. Quem aqui nunca abriu um saquinho para comer um salgadinho e uma bolacha? Porra, olha que coisa tranquila, você está lá deitadão na sua cama, você pode abrir um saquinho de pipoca e comer ele no conforto da sua cama sem se preocupar em cozinhar e fazer nada. Ou seja, é para facilitar. Isso é uma sedução maravilhosa. Imagina, fácil de comer, acesso tranquilo, delicioso. Ou seja, é o melhor dos mundos.
E aí nós temos, ó, Mona aí, meu amor. E aí chega o momento que você vai ter o que escolher. Ou você vai ter um pouco de trabalho para processar o seu próprio alimento, ou você compra um alimento que é processado pela indústria. Quando a indústria processa, você não sabe como ela processou. Você não sabe quais são os aditivos que tem ali para deixar ele mais saboroso, glutamato, sal a rodo, sódio a rodo, para você poder consumir aquilo ali. Então, eu estou já falando, já jogando no ventilador logo tudo, porque no decorrer, que aí a gente vai ter as perguntas e tudo mais, isso vai sendo esclarecido. Mas a ideia aqui é essa, que nós tenhamos a nítida noção do que está acontecendo com a nossa alimentação, com a alimentação dos nossos filhos. Então, é muito importante que todos vocês estejam muito atentos. Né, André? Eu acho que isso, hoje aqui, nós não somos partidários de indústria ou não indústria. O que nós somos partidários é de vocês, dos nossos pacientes, dos seres humanos que estão sendo dizimados por uma epidemia de obesidade, uma pandemia de obesidade, que sim, esse nosso processamento externo fora de casa está ajudando muito, né, André? Quer queira, quer não, está ajudando. Na verdade, assim, se a gente for falar de alimentos ultraprocessados, eles são, na verdade, eles são formulações que a indústria faz com, né, para produção de um produto alimentício feito a partir de pelo menos 5 ingredientes, né, quaisquer que sejam. Geralmente, o grande problema disso é que você tem o benefício que a indústria fala que ela te traz, ela barateia, né, o custo, ela consegue fazer esse alimento em larga escala, isso barateia custo, isso facilita o transporte, isso facilita que isso chegue para a população em geral, isso ela consegue aumentar o tempo de vida desse alimento, né, então ela diz, a indústria fala que, na verdade, esse é o benefício que ela vai trazer ultraprocessando esses alimentos. Mas, do outro lado, sempre a gente tem que pensar que, é o que eu sempre falo, né? O alimento, ele não tem rótulo, né? O alimento, geralmente, ele faz parte do rótulo dos produtos alimentícios. Então, quando você quando a indústria coloca isso para facilitar, você perde realmente na maioria das vezes, uma grande quantidade de nutrientes. Foi o que você falou. Muitas vezes você abre um chips de alguma coisa, sabor queijo, tem tudo menos queijo lá dentro, né? Você tem o aroma do queijo, a cor do queijo, o sabor do queijo, o paladar do queijo, né? De chulé, que a gente brinca muitas vezes, né? Mas você não tem realmente muitos benefícios, você não tem muitos nutrientes, você não tem uma qualidade nutricional adequada. A indústria, ela se protege muitas vezes falando que às vezes ela coloca vitaminas, né? Você vê, por exemplo, às vezes sucos não, né? Refrescos, né? Até para sucos existe uma diferença, né? Se a gente está falando já que a gente está falando de indústria, existe a diferença entre um suco integral, entre um néctar e entre um refresco. Então, no refresco, praticamente você não tem nada de fruta lá dentro, aqueles sucos de pozinho, tem tudo menos a fruta lá dentro. Mas você sempre vê lá, enriquecido com vitamina C. Eles colocam ácido ascórbico lá dentro. Então, na verdade, o que eles falam é que assim, eles estão te dando, você está suprindo as necessidades de vitamina C. Mas é o que o Fusardi falou, você lá dentro você vai tem conservantes, corantes, acidulantes, e nutricionalmente é muito pobre. Eu lembro, cara, quando eu estava na época de residência, existia uma propaganda que era de uma maionese e que ele falava que uma colher de maionese equivalia a uma colher de chá, de alguma coisa de azeite. Isso acabava enganando muita gente, porque, na verdade, o que ele estava comparando era o valor calórico. Mas, quando você não dá nem para comparar uma maionese industrializada com um azeite de oliva, né? Nutricionalmente falando, os dois são gorduras, sim, são gorduras, né? Mas o azeite de oliva, putz, é fonte de ômega 9, né? De antioxidantes, né? Então ele tem uma qualidade nutricional diferente de uma colher de chá, de sopa, o que quer que seja, de uma maionese industrializada, que tem tudo menos nutrientes lá dentro, né? Que é aquela maionese, inclusive, se a gente for pegar
uma maionese que é feita em casa, ela dura 2, 3 dias, ela já estraga. A maionese que você abre na sua casa hoje, ela pode passar da validade e te garanto que daqui a um mês, se abrir ela, não tem cheiro de estragada, não tem mofa, não tem nada lá dentro. Ela continua sendo com o mesmo cheiro, com o mesmo aspecto, não muda a cor, não muda a coloração alguma. Por quê? Por causa dos conservantes, por causa dos estabilizantes, por causa dos corantes, né, que a indústria coloca justamente para isso, para você poder ter um tempo de uma vida maior desse alimento, desse produto, né? Então, quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, se a gente olhar ao lado da indústria, que a gente procurou bastante, o que eles se amparam? Eles se amparam que eles colocam nutrientes lá dentro, que eles conseguem diminuir o custo daquilo que está consumindo, diminuir a produção de lixo, diminuir o desperdício e contemplar a população inteira. Mas a que custo isso? Né? Na minha opinião, também não é a um custo muito duro, né? Porque a gente vê hoje, e a gente pode ver, a gente está vendo isso hoje, que desde a década de 70, começo da década de 80, quando a gente também, depois dessa revolução industrial, que a gente aumentou muito, né, a quantidade de produtos alimentícios no mercado, e depois vieram os light, diets, etc., a gente aumentou muito o quê? Obesidade, né? A gente aumentou muito a diabetes, a gente aumentou muito o número de pacientes hipertensos, de pacientes cardiopatas, de câncer, etc, etc. Será que é isso, esse bando de doenças que vieram, ele vem só do sedentarismo? Será que ele vem só do estresse? Ou será que ele vem também da má qualidade dos alimentos? Eu lembro que minha mãe até hoje, coitada, ela fala, antigamente, muito pediatra tratava diarreia de criança com Coca-Cola sem gás. Sem gás ainda, é para quebrar as pernas, não? Não era? Mas você também não ouviu falar disso já? Cara, eu vi falar muitas bizarrices, mas lindo nessa linha que você está falando aí, será que essas doenças aumentaram só pela mudança do estilo de vida? Eu acho que sim, muito pela mudança de estilo de vida e também, mas sim, muito relacionada com a parte alimentar. Só para você ter uma noção, André, eu acho que esse dado aí você nem sabe, eu não sei se eu cheguei a comentar contigo, mas lá no Rio Negro, lá no Amazonas, lá no meio do Matagal, a Nestlé, ela tem um barco, um catamarã gigante, que eles vendem doce, eles vendem bolacha, vendem tudo para os índios. E olha que coisa maluca isso. Agora, lá, os índios desenvolveram diabetes, os dentes tudo caindo, porque a gente não tinha cárie, não tinha contato com açúcar. Aí o que está acontecendo? Os caras meteram uma lojinha, a conveniência, o Select, dentro de um barcão e estão levando para dentro da floresta isso. E o que está acontecendo? Nós podemos, nesse raciocínio de por que será que está aumentando? Lá não tinha essas doenças de comportamento que a gente tem aqui, os brancos têm. E está passando a ter índio diabético, índio diabético, tipo 2, né? Tipo 1 é tipo 1, não tenho o que falar, mas tipo 2 não faz sentido. Então, me assusta eu ver essa evolução e o que me assusta ainda mais é a relação das associações e dos médicos. Teve uma grande indústria, que eu não vou parar de falar o nome das indústrias, não vou querer me processar. Uma dessas indústrias, eles fizeram um congresso online no início do ano passado, 2020, pré-pandemia. Eles fizeram um congresso online com 2.000 pediatras. 2.000 pediatras aqui no Brasil, hein? E aí, cara, os pediatras de lá, eles ganharam as bolsas para fazer o curso, ganharam uma série de pequenas coisas. E o que eles ensinavam lá? Que dar fórmula para os nossos bebês é legal também. Se você é uma mãe que não vou poder amamentar porque eu preciso trabalhar e tudo mais, que é verdade, que pode ser palpável, dá lá da fórmula feita
industrialmente e em grande demanda, com mil questionamentos a respeito. Então, você imagina, nós estamos sendo totalmente subtraído por essa indústria. E tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia nessa mazela de poder indicar um produto industrializado sabendo que tem outros naturais muito melhores, muito mais eficientes. E eu acho que agora nós podíamos falar dos benefícios dos alimentos naturais de fato, né, André? Porque, Sim. assim, os alimentos, eles têm uma densidade nutricional melhor, né? Os alimentos naturais da natureza, alguns industrializados também têm, alguns processamentos aumentam a capacidade de disponibilidade de nutrientes dos alimentos, né? Sim, sim. Mas o natural, o que você, na sua opinião, o que você acha que implementa na vida do indivíduo comer um alimento natural? Abrir mão do industrializado não precisa ser radical, aqui ninguém é radical, come no industrializado também, mas dá preferência para o natural. Na sua opinião, o que isso traz de benefício para a nossa audiência? Na verdade, sim, eu só vou responder uma questão aqui do Geraldo, que ele perguntou bem logo no começo, antes do momento coraçãozinho Mona Lisa, que ele perguntou, que ele falou que tem um linfoma de não-Hodgkin, célula T, então ele tem um quadro de câncer, e ele perguntou se deve evitar alimentos processados. Na verdade, assim, volto a falar, o que são alimentos processados? Os alimentos eles podem ser processados até em casa. Inclusive, Geraldo, eu entendi sua pergunta, mas você vai me entender. Evitar alimentos ultraprocessados, sim, né? Porque a gente sabe que alimentos ultraprocessados, e a Eltia também colocou num comentário, pode ter a flora intestinal, você pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, etc. Você tem que tomar cuidado um pouco nessas horas, porque acontece, você tem um linfoma, você tem um sistema imunológico bem deficitário. Se você está fazendo tratamento, provavelmente o seu sistema imune está muito baixo. Então, o consumo de alimentos in natura, que é super legal que eu vou falar, nesses casos a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente se for consumir esses alimentos da forma crua. Por quê? Porque existe uma grande chance dos alimentos terem um certo grau de contaminação por algum, né, se for mal lavado, se você não conseguir tirar todos os patógenos que estão na casca, que mesmo que seja um alimento orgânico, que tem, né? Por isso que a gente lava, a gente ou coloca no vinagre, ou coloca esqueci o nome, que a gente põe uma colher de tipo na água sanitária, alguma coisa assim, para asepsia, para melhorar, para tirar todas essas chances de patógeno. Mas pacientes que estão em quimioterapia, principalmente, tem que tomar um pouco de cuidado, porque existe uma grande chance de qualquer patógeno, qualquer micro-organismo que entre no seu organismo, você não tenha como responder e combater. E isso pode te levar a uma piora do quadro. Então, no seu caso, você tem que processar o alimento. O que eu quero dizer com você processar o alimento? Foi aquilo que o Sérgio falou no começo da live. Você tem que evitar os ultraprocessados, claro, consumir o alimento natural, né? Então comprar a fruta, comprar o legume e processar na sua casa, cozinhando principalmente, tá? Porque você aumenta a temperatura, você vai cozinhar, seja até fruta, tá? Então você vai, em vez de comer uma maçã crua, você vai cozinhar a maçã, porque quando você aumenta a temperatura, você mata todos os micro-organismos, então você tem uma segurança maior em consumo desse tipo de alimento, evitando o ultraprocessado, mas infelizmente que eu digo, você vai consumir o alimento processado na sua casa. Então é isso que eu quero tirar muito dessa live, essa coisa que a gente acha que é alimento processado só aquilo que a gente compra. Não. Então, o alimento in natura, voltando até a que o Sérgio perguntou, é óbvio que ele é muito é hipoclorito, exatamente, agora que eu subi aqui, o hipoclorito. A que o Sérgio perguntou, é óbvio que o alimento in natura, ele tem uma concentração nutricional legal e boa. Infelizmente hoje tem trabalhos que mostram que uma maçã hoje ela tem 50 vezes menos nutrientes que uma maçã tinha 100 anos atrás, e aí a gente vai culpar a terra e a qualidade da terra, que também a terra depende, o fruto, né, e o alimento depende muito da qualidade da terra que é plantada.
Mas você consegue compor isso com alimentos naturais diferentes, você consegue uma quantidade de fibras de uma maneira natural, você consegue uma quantidade de vitaminas naturalmente, você, né, você consegue compor isso de uma maneira, entre aspas, natural. E você pode processar ele em casa como você processa, que nem a gente falou, feijão. Você não come arroz e feijão cru. Você processa o alimento para cozinhar, para amolecer, para poder mastigar, para poder engolir, para poder aproveitar os nutrientes, né? É claro que o alimento natural você tem que saber preparar de uma maneira legal também, porque, por exemplo, a gente fala o feijão. Você sabe por que, Sérgio, que muitas mulheres e homens de casa hoje deixam o feijão de molho? Na verdade, o feijão fica de molho porque existem também antinutrientes, né, que a gente chama. Então, são substâncias que elas vão piorar a absorção de vitaminas, de outros nutrientes, elas vão bloquear o metabolismo de nutrientes do nosso organismo. Então, muitas vezes, você deixar um feijão de molho, você deixar alguns tubérculos de molho, isso melhora, isso quebra e você elimina esse antinutriente do alimento. E a indústria, que a indústria fala, não, mas aqui eu consigo eliminar mecanicamente, aqui eu consigo eliminar em larga escala. Sim, você consegue, mas em casa, se você souber fazer, você consegue. A indústria fala que ela consegue aproveitar tudo do alimento, né? Então, a laranja, o cara consegue tirar a vitamina C, consegue tirar o sumo da laranja, aproveitar, reutilizar a água, a casca, o caroço, e que vai, que faz, que acontece, né? Mas em casa, se você souber aproveitar, você também consegue. O tomate, o licopeno do tomate, que é um baita do antioxidante, a gente sabe que ele é muito melhor aproveitado quando o tomate ele é cozido, ele é processado, mas você não precisa comprar um molho de tomate processado, você pode fazer o molho em casa. Então, esse aproveitamento, a indústria, claro que a indústria consegue diminuir muitas vezes o desperdício, a indústria consegue pegar e fazer produtos que a gente não consegue fazer em casa, encapsular um ômega 3, você não vai encapsular um ômega 3 em casa, é óbvio, né? Então, existem variantes que é interessante. Até quando a gente suplementa algumas coisas, são muitas vezes muitos fitoterápicos, eles são processados, né? Eles são liofilizados, faz em pó, a gente oferece para o paciente, não é que é 100% ruim, mas o excesso do consumo, então a gente começou a consumir só esse tipo de alimento, é uma porcaria. Né? Então, processar o alimento em casa também é super legal. Você pega o alimento in natura e processa ele em casa. Então, até o Geraldo, processa o alimento em casa, cozinhe esse alimento em casa. Inclusive, você é um cara que tem que evitar o alimento não processado. Fique claro, né? O não processado é isso tudo que você falou. É fazer algum processo que leve o beneficiamento do alimento a seu favor. Por exemplo, se você não pode ter um acesso às coisas cruas, faça um cozimento, faça algum processo para poder te dar segurança. Quando a gente. Isso tudo aqui é uma questão de ponto de vista também. Tem quem vá advogar muito a favor da indústria, né? Porque traz os seus benefícios, e tem aqueles que não. Agora, o que não tem discussão é o consumo de coisas que vão fazer mal. Por exemplo, um refrigerante. Refrigerante, biscoito, ou salgadinhos de pacote. Pessoal, isso é terrível. O refrigerante, hoje eu estava com uma paciente no meu consultório, que ela veio acompanhando o esposo. Aí ela falou assim, olha, então, ele consome refrigerante e tal, mas e como que a gente não vai ter? Porque tem criança em casa. Eu falei, pô, mas é por isso que você tem criança em casa, você não pode dar refrigerante, porque aquilo ali é terrível, aquilo ali vai sim causar uma série de problemas. Nós temos aí um estudo que foi publicado, se eu não me engano, no New England, há uns 3, 4 anos atrás, mostrando que o número de crianças com esteatose hepática, com gordura no fígado, aumentou muito nos últimos 20 anos por causa do consumo de bebidas açucaradas gasosas, né? Ou seja, refrigerantes e também sucos de frutas, principalmente esses industrializados, que ficou muito fácil o consumo, está na caixinha e pau. Então, você imagina que aqui a nossa intenção é mostrar para vocês que a busca do alimento saudável é muito importante. Se você quer facilidade,
não tem problema você desejar a facilidade, só que você tem que entender que pode te trazer algum prejuízo. Então, faz uma mesclada, né, André? Pode ter um equilíbrio disso, né? Claro, claro, claro. Eu acho que assim, na verdade, tudo na vida é uma questão de você equilibrar. Se você quer saber até se o que você está consumindo, ele é se ele tem uma boa qualidade nutricional, não vá só pela caloria. O problema é que a galera hoje vai muito pela caloria, né? Ah, porra, aqui tem a maçã, ou como a maçã que tem 80. Cara, aquilo que eu sempre brinco com os pacientes, uma maçã tem 80 calorias, um brigadeiro tem 80 calorias. Né? Só que você vai pegar o brigadeiro, é um alimento ultraprocessado. Né? A maçã é um alimento, teoricamente, né, in natura, que tem fibra, que tem pectina, que tem a fibra que tem na maçã, você tem a frutose, você tem vitamina E, você tem Um vitamina monte de vitamina. Exatamente. Ah, mas cara, mas sabe qual é o problema? Que eu vi lá que no leite condensado que faz o brigadeiro, também vi que tem vitamina C, também colocaram vitamina. Cara, grandes porcarias, né? Então, assim, o que muitas vezes te vende é a ideia de que injetando vitamina, né? Então, você vê, às vezes, a propaganda de achocolatado. Cara, é rico em vitamina A, vitamina C, vitamina K, faz a criança crescer só se for para os lados. Exato. Né? Não para cima, faz a criança crescer para os lados. Então, assim, em vez da gente, né, aqui no Brasil, e fique bem claro que cada país tem uma legislação diferente, tá? Não é no mundo inteiro a mesma legislação, né? Aqui no Brasil, até para você trabalhar alimentos integrais e não integrais, se você pegar aquela bolachinha que vem três dentro, se você pegar integral para não integral, não dá 1 grama de diferença de praticamente de fibra de uma para outra, tá? Porque ela só segue regras. Ela segue regras. A Anvisa fala assim, para ser considerado integral tem que ter rico em fibras ou fonte de fibras, são coisas diferentes também, tem que ter um X de fibra em 100 gramas do alimento. A indústria vai lá, coloca um teco, acabou. E 10% farinha integral. Mas é, farinha branca ele já pode falar que é integral. 10% farinha integral. E aí você vai ler o rótulo, está escrito lá, e é importante, vou deixar já outra dica, leia os rótulos, os ingredientes. Os ingredientes de todos os produtos, eles têm uma ordem a serem seguidas. O primeiro que está escrito lá, ingredientes, a primeira coisinha que está escrita lá é o que mais tem no produto, e a última que menos tem, ele segue uma ordem. Então, muitas vezes você vai ler, putz, eu estava atendendo uma paciente esses dias, nossa, mas eu estou consumindo esse pão aqui, que agora eu me achei, é um alimento integral, mas eu não estou conseguindo perder. Primeiro que o pessoal acha que só porque está consumindo um alimento integral, que é ultraprocessado e é integral, em vez de comer uma fatia, come 5, porque é integral. Não sei qual que é a lógica, mas beleza. Aí chega lá e fala assim, eu falei para ela, então, cara, lê o rótulo alto para mim aí. Ela começou. Farinha branca enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, não sei o que. Ela falou, então para. As primeiras coisas que mais tem é farinha branca, açúcar e gordura. Né? Então, o que você está consumindo tem nada de integral. Né? Então, você quer consumir uma coisa integral, então você leia os rótulos. Né? É óbvio que muitas vezes, quando a indústria vai fazer, vamos falar, como eu falei da farinha branca, a indústria às vezes vai buscar, tentar melhorar a qualidade da população, porque a gente também está falando, né, às vezes, para uma população que tem acesso. A gente também tem que entender que o Brasil, existem vários Brasis aqui dentro, né? A gente tem uma população que tem uma deficiência nutricional e que é difícil, o cara não consegue comprar, às vezes, muitas coisas que seriam importantíssimas para uma manutenção de uma qualidade de vida nutricional importante. Então, por exemplo, a farinha branca, que todo mundo, teoricamente, tem acesso, ela é enriquecida aqui no Brasil com ferro e ácido fólico, porque viu-se que a população brasileira, principalmente a população carente, tinha uma deficiência de ferro e ácido fólico, né? Mas não necessariamente toda a população foi desenhada para quê? Então a indústria colocou com esse intuito. Né? Ela processou essa farinha e colocou ferro e ácido fólico lá dentro. Mas não quer dizer que a gente não possa, em vez de consumir a farinha com ferro e ácido fólico, consumir o ferro de outras fontes. A gente não possa pegar de alimento natural, se a gente tem condições de fazer isso. Né? Então, a gente tem que entender também
que essa industrialização foi pensada, né, em todas as castas da população, né? Então, é por isso que a gente também tem que pensar antes de comprar. O André, aí, ó, a Carla ali, ela acabou de colocar muito cara a alimentação saudável. Não é, cara. Não é, cara. Por exemplo, ferro, ácido fórico, todas essas, principalmente o ferro, as folhas verdes escuras estão bombando de ferro, né, André? Tem um monte de locais na natureza que você pode achar o ferro. Não precisa comprar o suplemento, você não precisa comer a farinha enriquecida com o ferro, você entendeu? Então, assim, nós temos uma ilusão de que comer saudável é caro. É só ir na feira. É só ir na feira, sabe? Você tem uma condição de comprar coisas baratas. Talvez você não consiga tudo saudável, barato, mas a maioria das coisas é possível. É que dá trabalho. E dar trabalho significa você arrumar uma série de subterfúgios, uma série de bloqueios a ir à busca disso. Se você acha que o saudável é comprar uma cesta semanal que custe R$ 300, é caro. Mas se você for na feira, no final, por exemplo, vai no final de feira, numa cara, você com R$ 100 você vem socado de coisa bacana. E tá zerinho, é só porque não tá tão bonito. Então dá para comprar as coisas bacanas. Hoje nós temos que prezar pela nossa saúde. Todas as reações do nosso corpo, elas são mediadas por substâncias. As vitaminas, elas são catalisadores das nossas reações químicas. Por exemplo, água. Se você não tiver água e vitamina, todas as suas células ficam paradas. E aí reter líquido é um terror. Então tem que buscar uma alimentação saudável. Existem inúmeras coisas a serem consideradas aqui. Quando a gente fala de indústria, é óbvio que tem uma série de coisas importantes, mas, por exemplo, a indústria, hoje, quando nós estávamos estudando isso, você viu o pessoal das grandes sociedades médicas falando assim, olha, a indústria faz produto de qualidade A, B, C, D ou E. Quem tem grana para pagar, come o A. Quem não tem, come o E. Você entendeu? E aí cabe a você julgar se isso é honesto, se isso é ético e se tem que acontecer assim. Né? É difícil dizer. Eu, por exemplo, a hora que eu ouvi o cara falando isso, ó, tem produto para todo mundo. Quem tem grana come, quem não tem come lixo. Pelo menos está comendo. Isso que está acontecendo. E isso me assusta, né? Porque você olhar, pô, o cara é pobre. O cara passou aí uma moça pedindo arroz para a filha. Essa aí, essa pessoa com a família, ela vai comer que tipo de arroz? Da pior qualidade possível, né? Então, o que acontece? É isso que a indústria faz. É certo? É errado? Não dá, eu não tenho condições de julgar. Eu gostaria que conseguisse fazer produtos baratos, diminuísse um lucro exorbitante da indústria para poder fornecer à nossa população alimentos de qualidade. Outra coisa, você acha que a indústria, eles estão preocupados se o fornecedor deles usa pesticida a torta deles foi assim, qual é o mais barato? Eles vão comprar um produto para processar, porque a hora que processou, um tomate vagabundo desse tamanho, ou um tomatão natural, lindão, processou, ficou igual. Então, essa é uma outra questão, né? Por exemplo, hoje no Brasil, a gente sabe que tem milhares de pesticidas regulamentados. Depois que esse nosso novo governo aí, que não é a favor da natureza, em tese, ele liberou mais centenas de pesticida que fora do país está proibido. E aqui no Brasil a gente pode consumir, por quê? Financeiro. Né? Isso é um cúmulo do absurdo. Eu e o André, nós somos médicos que somos extremamente preocupados com o nosso paciente. A gente ama o que a gente faz
E a gente, pânico ver isso acontecendo. Imagina. E nós, sem querer te cortar, mas cortando, nós também temos uma grande parcela de culpa nisso, porque a gente fala, né, primeiro que falando de ser caro, não é. A gente pode ser, você pode ser caro ou comida saudável ou não saudável. É gourmetização da comida saudável e a gourmetização da comida processada, né? Então você pode trabalhar em qualquer nível. Você pode comer comida orgânica caríssima e você pode comer comida industrializada caríssima também. Né? Você pode comprar uma barra de chocolate de R$ 50, você pode comprar uma barra de chocolate de R$ 4. Você pode comprar uma maçã importada orgânica de R$ 10 uma maçã, ou comprar 1 quilo de maçã por sei lá quantos reais. Mas é a gourmetização. Mas tem uma outra coisa, né? E aí todo mundo que está assistindo, também a gente tem muito culpa nisso. Porque quando você, por exemplo, você vai numa feira ou vai no hortifruti, vamos lá, a gente está na parte das leguminosas. Você vê alguma fruta ou algum legume fora de um padrão? Você vê aquela coisa de cenoura? Você vê uma cenoura diferente da outra, de uma cor diferente, de um aspecto diferente? Cara, parece que é uma cópia da outra. Você não vê maçã de uma cópia. A indústria, isso tem trabalhos que não é só no Brasil, tem documentários que mostram a quantidade de desperdício que existe também, né, nessas grandes redes, por conta de não querer produtos, e o produtor já sabe que, por exemplo, o cara que produz a maçã, se a maçã vem um pouquinho menor, vem um pouquinho torta, vem um pouquinho assim, ele nem coloca para vender, para você comprar, porque ele já sabe que você não vai comprar, porque ele já sabe que não é atrativo para você. Ele vai dar outro fim nisso. Se der outro fim para geleia, para qualquer outra coisa, mas muitas vezes ele joga fora. Tá? Porque eu garanto também que a gente tem que fazer meia-culpa que muitas pessoas, tem gente que curte o orgânico, e se você for uma parte orgânica, você vê que cada maçã é de um jeito, cada manga é de um jeito, cada pera é de um jeito. Mas se você for para o não orgânico, cara, é tudo copiazinha, tudo da mesma cor. E ninguém pega se tiver um aspecto diferente. Se tiver uma cenoura que tiver uma ramificação, se tiver. Eu garanto para você, se tiver alguém que pega, me fala, mas te garanto que a grande maioria das pessoas, né, gosta daquele aspecto brilhoso, gosta daquele aspecto bonito, gosta daquela fruta grande, não está ligando muito se está na época, se não está, mas a gente vai muito pelo visual. Então nós também temos culpas nisso. Não tem nem dúvida, né? A gente tem. A nossa cultura é uma cultura de querer as coisas mais fáceis, mais bonitas, mais palatáveis, mais tudo, e ainda querer mais barato. Mas o que acontece? O Brasil é um dos maiores produtores agropecuários do planeta. E o nosso custo é altíssimo. O que você falou da maçã, né? Maçãzona importada, bonita. Normalmente, essa maçãzona importada, bonita, saiu daqui, né? Saiu do Brasil. E aí foi lá para fora, a maçãzona bonita, conservada, com pouquíssimos agrotóxicos, porque ela é feita praticamente à mão pelos caras, né? E aí vai para fora e a gente compra de fora. Porque a que fica aqui, ou ela vai custar uma maçã 10 pila, ou vai ser aquelas coisinhas que não prestam. Então, essa é uma outra questão importante. Nós precisamos dar valor ao nosso produto, e querer que o bom do nosso produto fique aqui. Né, André? Tipo assim, todo mundo vai lá no saquinho do negócio, vai comprar um produto, está escrito lá, tipo exportação. Você vai ver melhor, né? É claro que é melhor. Você vai no tipo de exportação porque não é para a gente, não é para o nosso povo, não é para o nosso país. Isso é o retrato de um país subdesenvolvido que serve o resto do planeta sem ter nada em troca e só explora, só dizima o nosso solo, as nossas plantações e o nosso povo de modo geral. Então, o fato é o seguinte, a alimentação ela tinha que ser aqui no Brasil muito mais, como que se diz, democrática, né, André? Porque realmente quem não tem dinheiro come, além de mal, o lixo. Quem tem dinheiro come melhor, mas se não tiver atento, vai ser consumido pela mídia, pela indústria da mídia, pela indústria alimentícia e pela indústria farmacêutica, que a única coisa que eles não desejam
é que você seja saudável, porque se você for saudável, comer só comida bacana, orgânica e tudo mais, primeiro que você não vai ter doença, não tem remédio. Segundo, que você não vai comprar comida de saquinho, vai quebrar a indústria. Terceiro, a mídia não vai ter vinculação de propaganda. Então, olha onde nós estamos envolvidos, pessoal. É isso que vocês precisam estar atentos. Nós estamos fagocitados por um sistema capitalista, capitalista, modo de falar, só para ilustrar a situação, porque é comércio onde nós sofremos essa pressão. Então, se vocês não olharem o rótulo, se vocês não derem valor a um alimento que está na sua geladeira com uma carinha feia, mas você vai consumir aquilo ali, porque se você não consumir, você vai jogar no lixo, é capaz de alguém que não tenha condição ir lá fuçar no seu lixo para tirar aquela saladinha velha, feia que você não comeu. Então, eu acho que esse é um momento de reflexão e de trazer para si a responsabilidade de saber que agora, em meio de pandemia, todo mundo tem muita gente passando fome, muita gente sem condições nem de comer aquele alface pretinho que você tem na geladeira. Então, olhar para tudo isso com muito cuidado, saber julgar o que você coloca para dentro de você, que é o seu combustível. Então, ter discernimento, né? Eu acho isso, né, André? Ter É isso, discernimento. Isso. porque infelizmente a gente joga pelo menos 30% do que a gente compra no mercado, na feira, a gente joga fora, né? E a Maíra, fala Maíra, tudo bem? Ela falou que tem um site de alimentos orgânicos não convencionais. Se você quiser colocar o site aqui, depois a gente coloca também, na hora que for o manda no direct lá, para variar, sempre esqueço. Qual que é o site, a gente pode colocar, porque é legal, cara. Eu acho que a gente precisa, né, de uma maneira, incentivar. Até porque muitas vezes essa galera que vende esse tipo de produto são pequenos produtores, né? E que dependem de pequenas vendas, né? Muito. A gente, se a gente for consumir, a gente pode ter uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do aporte, né, nutricional que a gente vai consumir daquele alimento. E quando você compra de um pequeno produtor, e a gente já teve essa ideia agora, muita gente está tendo essa ideia de ajudar os pequenos produtores, ajudar os pequenos comerciantes com a pandemia, né? Eu acho que, cara, é um grande passo que a gente pode dar. Não que eu comprando, você comprando, a indústria vai morrer. Cara, a indústria não vai morrer, porque a grande massa, a grande parte da população realmente não tem condições de muitas vezes, comprar um alimento mais caro, de estocar, de ter alimentos que você não consiga estocar, né? São realidades diferentes. Mas a gente pode, de uma maneira ou outra, dentro das possibilidades, a gente pode sim, eu acho que é legal, a gente pode começar a divulgar. Então, a Mayra depois manda, a gente pode começar a divulgar, acho que é uma pegada bem legal, porque a gente, foi o que você falou, ter o equilíbrio. Não que a gente não possa, você tá consumindo seu vinho, que é uma uva processada, né? Que é fermentada, etc., que está super legal, cara, né? Você pode consumir a sua pizza no final de semana, não tem nada, nenhum problema, tá tudo certo, é ter o equilíbrio. O que a gente não pode é cair no conto de que todo alimento processado é ruim, até porque a gente processa os alimentos em casa, acho que isso é muito importante a gente falar, e também não cair no conto de que o alimento ele é enriquecido, que ele é ótimo, que a indústria ela consegue tirar todos os patógenos e o que pode contaminar, e que aquilo que duraria uma semana dura 2 anos, né? Se você pegar o milho enlatado, teoricamente o processo dele de enlatar é parecido com o processo da panela de pressão, eles fecham sob pressão na água, né? E aquilo dura 2 anos, em vez de durar 3 dias, dura 2 anos, né? Mas a gente tem certeza de que aquele alumínio que está ali, aqueles 2 anos, o quanto aquela água fica contaminada naquele alumínio, o quanto que passa, né? Será que o calor, quanto tempo que ele fica guardado, a temperatura, porque uma coisa é você guardar num lugar fresco, outra coisa é você guardar embaixo do sol, né? No calor. Então, isso você pode mudar tudo isso também, mesmo do alimento ultraprocessado. Não, e uma coisa importante, né, André, o que eu sempre falo nas minhas consultas, e mesmo aqui no meu post, nos meus posts, nós nunca, ou pelo menos é muito difícil ser bom o tempo inteiro, em qualquer segmento, mas
quanto mais tempo você conseguir ser bom no seu dia a dia, melhor em todos os setores, na sua alimentação, no seu cuidado com o próximo, no carinho que você tem com quem trabalha contigo, tudo isso. E tem uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de alimentos, né? Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, aliás, uma sequência de vídeos sobre orgânicos, que era numa época que eu estava bem puto, que era negócio dos pesticidas, no ano passado, assim, quer saber, eu vou detonar essa... E aí fiz 4 vídeos de orgânico com a Pamela, que a Pamela é a nossa nutricionista da Health, que sabe muito dessa coisa de orgânico. E aí, nós tivemos a oportunidade de dar umas dicas de consumo, né? E aí falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para comprar orgânico, é caro. Então tá bom. O que você consome todos os dias? Aí eu consumo alface, tomate e, sei lá o que, vai, e feijão. Ótimo. Você não vai comprar mais nada orgânico, mas se você conseguir comprar 2 itens do que você consome todos os dias, você vai ter um baita benefício, né? O tomate é socado de pesticida, o morango socado de pesticida. Se você consome isso com uma frequência maior, compre esse só. Você vai gastar R$ 2 a mais, mas você vai ter um intestino saudável, porque esses industrializados, esses cheios de química, de pesticida e tal, detona a sua flora intestinal. E quando detona a sua flora intestinal, você não tem produção de uma série de coisas importantes. Serotonina, que o André fala tanto e tão bem várias vezes, quando você detona a sua flora, você não tem serotonina. Se você não tem serotonina, e o açúcar também ajuda a detonar, porque dá desbiose, ajuda a detonar a produção de serotonina, você fica ansioso, o que você acha que você vai comer? Um talo de alface ou de alho poró? Não, você vai comer a jujuba, a desgraça da jujuba. Você entendeu? Então é isso, é uma cadeia de bons hábitos, de boas aquisições mentais e física. Né, André? Sim, sim, não, e outra, né? E esses agrotóxicos não é só questão de desbiose, né? Esses agrotóxicos ele tem um potencial cancerígeno, né? Que muitas vezes a gente não tem estudos que nos tragam segurança, e mesmo os estudos que tragam segurança, a quantidade ela é muito variável, né? Quando você, mesmo que você sabendo que está consumindo alimento que foi trazido de uma plantação que foi submetida aos agrotóxicos. Agora, você sabe quanto está ali embutido, quanto de agrotóxico, a concentração, quanto você está consumindo? Você não tem a menor margem de segurança, você não tem a menor margem de segurança, não só a curto prazo, mas eu duvido que alguém tenha uma margem de segurança a médio e a longo prazo. Né? Volto a falar, quem garante que essa quantidade de incidência de câncer que a gente tem hoje, ela não vem de uma alteração do DNA de 40 anos atrás, que nossos pais tiveram com uma industrialização da coisa que foi levando... Cara, na boa, a gente não tem essa certeza. E nunca vai ter. Pode ser que tenha no futuro, mas não vai ser agora. Né? Então, não só o advento da obesidade, como a gente já conversou até falando da parte genética, que muito da genética dos pais influenciam no filho, na obesidade, etc. Então, toda essa... A gente sabe que o câncer, hoje, ele tem muito, né? Existem exames, né, genéticos para saber se você tem uma predisposição a ter câncer de colo, câncer de não sei o que lá. Será que isso também não veio dos pais, de uma alteração da alimentação, de um incremento de uma grande quantidade desses agrotóxicos, etc., e fez uma alteração no DNA do pai, que mesmo que não tenha ativado o câncer no pai, pode ser que junto da mãe ative, sabe? É muito louco isso, parece que você está viajando na mãe, mas não tá, cara, não tá. E o importante é que se tem um componente prévio de alteração genômica, nós somos capazes de alterar isso. Nós somos capazes, hoje, a epigenética se sobressai a genética, nós somos capazes de tirar, se você tem um gene cancerígeno, você não precisa expressar esse gene, meu. Por que não? Porque você vai comer direito, você vai fazer exercício, vai tomar água, vai ser a pessoa que precisa ser para que você seja feliz, saudável e seja exemplo para as pessoas.
Né, André? Eu acho que nós estamos encerrando, né? Estamos no final. Obrigado para a Eliane, para a Elti. Teve alguém que perguntou de punk, só para alguém saber que são punks. São alimentos, são plantas alimentares no dia, como que é? Plantas alimentícias não convencionais. Então, são alimentos que a gente vê como erva daninha, etc., que podem ser consumidos. A gente pode fazer até uma live depois. Eu tenho uma colega que trabalha muito com punk, que é legal, né, como esses punks, que é muito legal, né? Mas eu acho que fica só esse alerta, a gente entender. Acho que é isso, cara. Deu uma hora para variar, né? Uma horinha de live passou rápido pra caramba e o pessoal contribuiu bastante. Agradeço mais uma vez, Sérgio. E só para falar da semana que vem já, galera, que a semana que vem já tem uma live, já tá colocado já o tema. Nós vamos fazer uma live diferente, vai ser um pouquinho mais tarde, vai começar às 21h, mas eu vou convidar uma amiga, nós vamos fazer em três essa live. Vai dar certo, hein, Sérgio? Vai dar certo essa live aí em três, tá? Que é um tema que depois eu vou falar para vocês, cara, que é fantástico, é super legal, tá? Mas, cara, seguir o Sérgio, DR Sérgio Barrichello, Dr. Sérgio Barrichello, na YouTube, no canal, no Instagram, onde vocês quiserem, aí segue ele também. Ele é chato, mas segue um pouquinho, vai. E aí toda terça-feira a gente vai fazendo essas lives, mas obrigado mais uma vez, Sérgio. Bom, eu que agradeço você, André, é muito bacana. É óbvio que o negócio aqui é levantar lebre, é dar uma cutucada e vai ser daqui para pior mesmo, porque o meu negócio não é ficar passando a mão, não. Meu negócio é botar para quebrar mesmo. E eu quero que vocês ponham a mão na consciência, galera. Tá todo mundo ferrado aí fora, não vai desperdiçar alimento, coma coisa boa. Processem eles em casa com amor, com cuidado, com energia positiva, que vai ser maravilhoso. Obrigado a todos vocês por estarem aí com a gente. Não deixe de estar na terça-feira que vem, um pouquinho mais tarde, mas vai valer a pena. E boa semana para todos vocês, tá bom? Obrigado, André. Valeu, gente. Até mais.